Sejam bem-vindos a mais um programa, mais um podcast, Discursando Teses. O grande objetivo do nosso trabalho e uma ideia que nós defendemos é que o conhecimento científico tem que sair dos seus redutos acadêmicos e tem que chegar a todos, não somente à comunidade acadêmica, não somente aos intelectuais, não somente àqueles que vivenciam todo aquele processo de construção de abstrações, de ideias, de teorias. Dentro desse sentido, este programa também tem por objetivo não só trazer convidados, doutores, que de alguma forma já chegaram num momento bastante evoluído da sua formação técnico-científica, como trazer esses homens divulgando as suas ideias para os demais, estimulando dessa forma, direta e indiretamente, a elaboração do pensamento abstrato, o estudo acadêmico, a consciência crítica e, dentro disso, divulgando o pensamento científico, no meio de tantas banalidades que nos acometem. E hoje estamos trazendo o professor doutor Gianfranco Fagin Mastro Andrea. O professor Gianfranco é bacharel em Direito pelo Mackenzie, é mestre e doutor pelo Mackenzie, e dentro dessa linha hoje é vice-líder de pesquisa pelo CNPq. A Universidade Presbiteriana é uma universidade de elite, é uma universidade que prima pela produção científica. E tem este homem como um dos seus avatares. E, além de tudo, é um professor universitário, um palestrista de notório saber. Esta obra, que é uma continuidade do seu trabalho de mestrado, em que ele falou sobre o estado das coisas inconstitucional no Brasil. Desse primeiro trabalho, ele veio para processo estrutural dos desastres, mas não de qualquer desastres. Ele traz, e aqui cria um novo paradigma, das calamidades, hidrológicas. Aquilo tanto no sentido que antecede secas, estiagens, como ao depois, enchentes, enxurradas, e passando aí por toda uma nova classificação. Essencialmente, há uma mudança de paradigma, e ele traz isso já até com um novel modelo de processo, um processo estrutural dos desastres, partindo de um problema que essas ações coletivas tradicionais, dentro de um processo tradicional, não resolvem mais os problemas e apenas remediam a partir de um efeito indenizatório, que ele falará com mais pertinência, com mais profundidade. Então, de um problema estrutural, um litígio estrutural e um processo estrutural dentro dessa perspectiva das calamidades que nos acometem hoje por conta de todas as mudanças climáticas e do homem como seu fator central, das calamidades hidrológicas, que principalmente São Paulo e o mundo todo hoje, vamos ser francos, tem sido vítima. Então vamos agora para o nosso convidado, que falará exatamente sobre o objeto da sua tese de doutorado, brilhante, aliás, de uma profundidade ímpar, dos desastres. Professor Gianfranco, seja bem-vindo. Doutor Gianfranco, por gentileza, sinta-se à vontade. Obrigado pelo convite, doutor Wagner, que é uma referência para mim. É uma honra estar aqui participando, né, desse podcast que também vai ser um paradigma, eu já estou vendo, um paradigma aqui de conhecimento, trazendo efetivamente teses para as discussões que muitas vezes ficam ali, algumas, né, tão importantes e ficam empoeiradas ali nas prateleiras das universidades. Mas eu acredito que a tese ela é a própria construção de um conhecimento novo.
E isso é essencial para a evolução da nossa ciência. Então, parabenizo desde logo já pela atitude, né, de levar a termo essa produção, esse podcast. Parabéns ao professor Wagner e toda a equipe. Eu estou muito feliz aqui, né, porque eu estou a convite na presença de um grande amigo, né, um grande amigo. O professor Wagner é uma referência também para todos nós nas suas produções e eu desde logo agradeço o convite. Bom, hoje a gente vai tratar então aqui da minha tese, né? A tese de doutoramento que eu fiz recentemente, tem mais de um ano e pouquinho, né? Sou um doutor fresco, né? Ainda, como dizem, né? Mas é uma tese que ela dá continuidade, exatamente como o professor Wagner colocou, dá continuidade a um trabalho que eu comecei ali em 2015, em que eu me debrucei sobre o que a gente chama hoje já está mais difundido, de estado de coisas inconstitucional. Seriam aí conceituado como violações reiteradas e massivas a direitos fundamentais. Ou seja, não são quaisquer violações, são reiterações violatórias. Portanto, isso começou a gerar muita polêmica e aí foi objeto de estudo em que eu analisei o sistema carcerário brasileiro, comparei, analisei a Colômbia, de onde vem essa construção. O Supremo Tribunal Federal foi, né, e abraçou esse termo, estado de coisa inconstitucional, e vem destacando essa temática em muitas arguições de descumprimento de preceito fundamental, inúmeras, umas até voltadas ao meio ambiente, né, com relação, por exemplo, ao fundo clima, né, que é outra questão muito em discussão quando a gente fala de aquecimento global, mudanças climáticas e tudo mais, que tem uma relação intrínseca com o meu tema também hoje, que é os desastres. São os desastres aí que acometem milhares de pessoas todos os anos e com maior intensidade ultimamente, né? Justamente por aquecimento global, elevação do nível do oceano e tantas outras situações. A ideia por trás da tese foi, a partir dos processos estruturais que eu já vinha estudando há algum tempo, me dedicar agora a um ramo específico e novo, que é o ramo do direito dos desastres. Então, a partir de um direito material único e novo e próprio, que é o direito dos desastres, fazer um recorte para apreender ele sobre a ótica do processo estrutural. Então, o objetivo da tese, e aí tem que ter um recorte, né? Toda a tese tem que estar bem recortada. O objetivo da tese é justamente explorar os desastres, as omissões em relação aos desastres pelo poder público, mas com um recorte sobre calamidades hidrológicas que dizem respeito a inundações, enchentes, né? Enxurradas, tudo que atinge os setores urbanos. O nosso recorte foi mais na área urbana, que é onde a gente tem um problema, né, quantidade enorme de asfalto, e aí não tem a absorção da água que a gente necessita tanto, e aí acaba piorando as situações e aí gerando mais inundações e mais vítimas, principalmente em áreas de risco. Portanto, a tese, a pergunta da minha tese é justamente, será que o processo estrutural voltado aos desastres seria adequado, seria suficiente, seria uma possibilidade de saída para o enfrentamento diferenciado desses problemas reiterados e que se prolongam no tempo? São Paulo, a gente sabe que mais de 40, 50 anos lutando contra inundações, nós já sabemos até os pontos de inundação, né? Mais de 40, 50 pontos, e até hoje temos novamente essas inundações, perda de veículos e tudo que a gente tem de desgraças que a gente acaba vendo, e algo que se repete, né? Algo que ocorre nos primeiros trimestres aí dos anos, janeiro, fevereiro, março, é o período que já é esperado essa chuva. E, portanto, esse é um grande problema a ser enfrentado hoje, né? E foi a problemática encontrada, né, que o recorte dado na tese para ter efetivamente uma função prática, né? O meu objetivo sempre foi dar uma visão prática do problema e trazer, na medida do possível, dentro do processo, né, processo civil, coletivo, uma resposta possível para ser implementada.
A gente sabe que tem inúmeras dificuldades, questões orçamentárias e tudo mais, mas é preciso que a ciência avance e traga novos insights, novos conhecimentos para a construção de respostas para enfrentamento, né? Essa é o objetivo da tese. E claro, para a gente entender, professor Wagner, a própria construção que eu fiz, é essencial a gente entender 2 pontos. O que é um processo estrutural e o que é o direito dos desastres, porque eles se imbricam e aí a gente tem o desenvolvimento da tese efetiva. O processo estrutural ele não é algo novo, né? Nos Estados Unidos, ele já vinha se desenvolvendo, teve o seu ápice com o chamado caso Brown versus Board of Education of Topeka, em que eu tinha lá o caso da menina Linda Brown, que morava, não sei se todos lembram desse período, mas na década de 50 ali nós tínhamos muito forte a segregação racial nos Estados Unidos. Essa segregação racial era baseada assim, na divisão de bebedouros para brancos e negros, ônibus para brancos e negros, escolas para brancos e negros, tudo separado. E isso era considerado constitucional, acreditem se quiser, né, a Suprema Corte. Iguais e separados. Iguais e separados, separate but equal, né, que é o termo da Corte Constitucional que eles usaram, que na época levaram isso para tentar afastar e foi um tiro no pé, mas esse tema voltou à Suprema Corte agora sobre a questão da segregação racial nas escolas. E a Linda Brown, ela morava, né, numa residência ali ao lado de uma escola, só que a escola que ela morava ao lado era para brancos e ela não podia frequentar. Então ela tinha que se deslocar mais de 4, 5 quarteirões a pé para chegar na escola para negros, que era dela. Isso foi gerando uma comoção na família, os parentes, etc. E, claro, vamos ser sinceros aqui, essa ação não foi uma ação inocente, uma ação... Não, foi uma ação estratégica também, né? Um grupo que tratava da proteção da liberdade em relação à raça, etc., escolheu a dedo este caso, né, no município de Topeka e levou este caso para ser decidido na corte. E esse caso teve uma grande repercussão. O caso é o caso Brown 1, né? Teve 2, né? Caso Brown 1, caso Brown 2, tem até o 3, né? Mas vamos ficar no Brown 1 e 2. O Brown 1 e 2 levou essas questões para a Suprema Corte. Olha, a Suprema Corte entendeu que a segregação racial na forma que se estava deveria ser rompida, esse separate but equal, todos com escolas, né, mistas, né, daqui para frente. Só que ele não estabeleceu como fazer isso, né? Estabeleceu que tinha que acabar, né? E já previu ali, para daqui 1 ano, um retorno para avaliar o caso. É óbvio que não iria dar certo dessa forma, né? Deixar solto, né? Para que os poderes se organizassem, e não conseguiu. No ano seguinte, verificando isso, aí eles foram mais duros, estabeleceram medidas estruturantes, que aí já começa a ter a ver com o nosso processo estrutural, e determinou que juízes locais colocassem em prática e acompanhassem e fiscalizassem. Nisso, acabou trazendo para a discussão os poderes públicos responsáveis, o que acabou gerando a demissão do Board of Education, né, que eram os professores, os responsáveis ali, os comitês de educação de cada município, responsáveis por essa organização. Por quê? Porque o problema era na mentalidade, né? A mentalidade segregacionista. Então, se não mudasse as pessoas, não mudaria a situação. Então, esse caso é um caso emblemático de uma transformação social por meio do processo. E a partir daí, a gente tem o primeiro caso de processo estrutural nos Estados Unidos, reconhecido. Alguns autores aqui no Brasil falam que não, mas a grande maioria entende que esse é o primeiro caso. A partir desse, vieram outros nos Estados Unidos, tratando de departamentos de polícia que precisavam ser reestruturados, instituições psiquiátricas, que eram os nosocômios também, e tudo mais. Então, lembrando que o processo estrutural, ele foge à dinâmica do processo tradicional. Sim. Como o senhor pontua muito bem. Isso, totalmente. Assim, para a gente entender essa primeira introdução só da origem, mas para a gente entender o processo estrutural, efetivamente, a gente tem que entender que nós estamos acostumados, acadêmicos, profissionais do direito, estamos acostumados a lidar com o nosso processo civil tradicional,
o nosso processo civil que está calcado no Estado liberal, né, em que eu tenho uma parte que ganha, outra que perde, né, aquele resultado soma zero. Portanto, esse processo tradicional, ele tem uma finalidade e ele só se resolve em obrigações de dar, fazer ou não fazer alguma coisa. E se eu não consigo fazer cumprir essa obrigação de fazer, o resultado é a resolução em pecúnia, em dinheiro sempre. Então, no frigir dos ovos, no final ali, sempre está em disputa a questão financeira, né? De indenização, de reparação efetivamente. E isso contamina o nosso processo coletivo. Esse é o grande problema hoje. O nosso processo coletivo ele é bipolar. Então, eu tenho uma instituição que tem a legitimidade extraordinária para representar os grupos, e nós temos, do outro lado, empresas, né, pessoas que estão violando direitos coletivos. Mas veja, mesmo no processo coletivo tradicional hoje, o que a gente tem é um resultado também indenizatório, ou de uma obrigação de fazer ou não fazer, que não atende o enfrentamento que é necessário para um problema estrutural. Sempre os efeitos. Sempre não resolve a causa. Eu resolvo sempre os efeitos e isso é paliativo, né? Isso não resolve o problema, às vezes que é um problema estrutural. O nosso processo tradicional resolve muitos problemas? Resolve. Mas problemas complexos, né? Problemas que demandam várias soluções possíveis, problemas que têm alta conflituosidade entre grupos, eles não são facilmente resolvíveis ou será impossível resolvê-los pelo nosso processo tradicional. É aí que surge o processo estrutural como alternativa. Porque o processo estrutural ele trata questões que não são relativas à indenização, não são relativas à obrigação de fazer ou não fazer simples, mas sim trazer o poder público, trazer os agentes para um diálogo interinstitucional para a resolução do problema, estabelecendo planos. Plano de curto, médio e longo prazo. Essa é a primeira fase de um processo estrutural, né? Então, quem não conhece o processo estrutural acha isso muito esquisito, porque o processo estrutural ele quebra um pouco essa relação adversarial entre as partes, né? A ideia é trabalhar em conjunto para solucionar um problema que é de todos. O processo estrutural ele não busca um culpado, ele busca mudar a situação atual para uma situação que busque o estado ideal. A gente sabe que não vai atingir o estado ideal, mas pretende-se atingir em algum momento esse estado ideal. Então, o processo estrutural ele tem essas características de, primeiro, ser um processo coletivo. Ele é sempre coletivo. Alguns autores falam que não, mas a maioria já decidiu que é coletivo. Inclusive, para quem está nos assistindo, nesse momento já está protocolado um projeto de lei sobre o processo estrutural no Brasil. Então eu vejo em breve que assim, processo estrutural vai estar no nosso exame de ordem, vai estar sendo cobrado aí em concursos. O processo estrutural está evoluindo de uma forma e tomando corpo, e o Brasil está sendo o catalisador desse processo para o mundo, né? Então muitas experiências estão sendo desenvolvidas no Brasil com esse tipo de processo. Então o processo estrutural ele é policêntrico, porque ele tem vários pontos de interesses, né? Ou seja, quando a gente pensa no processo coletivo tradicional, a entidade lá, Ministério Público, representando a população. Mas veja, esse grupo populacional ele tem interesses que se contradizem, né? E eles não são representados, né? Representa quem grita mais alto ali. Então, esse é um grande problema do nosso processo coletivo. E o processo estrutural, por ser policêntrico, busca diminuir essas diferenças, busca estabelecer qual é o grupo mais afetado dentro do problema estrutural. Um exemplo aqui, professor Wagner, que eu dou, que aí fica mais claro da gente ver, é o caso das barragens, né? Mariana, Brumadinho, são casos clássicos de violação de direitos fundamentais, mas, veja, e aqui vai dar para a gente diferenciar bem um processo tradicional coletivo de um processo estrutural. Veja, o processo tradicional coletivo busca indenização. Houve a barragem de Mariana, né, que se rompeu, totalmente culposo, né, foi tudo verificado, ou seja, não estava sendo realizada a fiscalização necessária. Mas veja, morreram acho que foram 12 em Mariana, né, em Brumadinho foram 300 pessoas que perderam a vida. Mas em Mariana,
foi uma destruição total ali. O que se buscou ali? Tanto em Mariana como Brumadinho, uma primeira ação coletiva indenizatória para reparação dos danos. Então é sempre assim, vou reparar para tentar colocar numa situação anterior, né, de restabelecimento, o que era antes. Isso é um tipo de processo, esse é o nosso processo coletivo tradicional. Agora, um processo estrutural, ele não tem esse objetivo. O processo estrutural, ele quer saber por que aconteceu isso. O que está por trás deste evento desastroso? E a gente depois, indo atrás, verificando, foi a falta de fiscalização. Então, o problema estrutural em relação às barragens é a ausência ou falta ou deficiência de fiscalização. E aí fica muito claro para a gente, porque quando eles entraram com essas ações indenizatórias, muitos já foram indenizados, mas isso não resolveu o problema. A possibilidade de outras barragens virem a romper é muito alta. Então, em 2019, após Brumadinho, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação estrutural em face ali da Agência Nacional de Mineração e da União. A Agência Nacional de Mineração é responsável pela fiscalização de todas as barragens do Brasil. Nós temos cerca de 769 barragens. Dessas 769, tinham mais de 100 que estavam com alerta vermelho. Ou seja, estão prestes a romper ou ter algum problema. O que esse membro do Ministério Público fez? Ele conseguiu visualizar que as ações indenizatórias não iam resolver o problema. Eu precisava combater um problema estrutural, que é a falta de fiscalização, que gera danos reiterados. E aí o que ele fez? Entrou com essa ação civil pública estrutural, que esse é o nome que se dá hoje em dia, pedindo que fosse realizado pela ANM e pela União um plano de curto, médio e longo prazo para resolver esses problemas estruturais. Eles foram trazidos para um diálogo interinstitucional e eles estabeleceram um acordo. Então, essa ação estrutural acabou virando um acordo estrutural, que foi, a princípio, vem sendo cumprido com algumas falhas ali, logo após a pandemia. Mas veja, olha o dado assustador que a gente tem para ver como o problema é estrutural. A Agência Nacional de Mineração, ela tinha apenas 9, você está ouvindo bem aí, você que está assistindo, 9 servidores para fiscalizar as 769 barragens. Impossível. É a tragédia anunciada. E aí, com essa ação, já foi possível fazer concursos públicos, né, afastando até licitação, etc., porque era situação emergencial. Então, veja, 2 ações, escopos totalmente diferentes. Uma indenizatória, nosso tradicional, outra estrutural, né? Estrutural, para resolver um problema estrutural, para evitar que novas barragens rompam-se. Então, o caráter preventivo dela também, né? Então, esse é o papel do processo estrutural, hoje em dia. Resolver problemas estruturais reiterados de omissão e deficiência. Pode ser também aplicado ao particular? Pode. A recuperação judicial é uma modalidade de processo estrutural, em fases, ou seja, você quer levar a empresa de uma situação de insolvência para um estado ideal de solvência. Então, existe. Mas qual é a principal aplicação dele? O poder público, né? Pela omissão, deficiência do poder público. Então, essa é a base para a gente começar a entender a aplicação do processo estrutural no nosso país, né? E aqui a gente tem uma doutrina que está, assim, principalmente produções acadêmicas, que estão avançando muito, né? E ajudaram muito, inclusive, na elaboração desse projeto, que é um projeto mais enxuto, que vai ter a previsão de muitos pontos que todos nós tínhamos medo, inclusive o ponto que todo mundo tem um receio, que é o ativismo, né? O ativismo judicial é um dos maiores medos aí, mesmo para quem estuda processo estrutural. Porque a ideia do processo estrutural não é o juiz tomar decisões ou estabelecer planos em nome, né, das instituições, dos órgãos. Não. É dar um protagonismo para os órgãos, mas vai ter que dar uma empurrada, né, para eles terem esse protagonismo. Então, ingressa-se com a demanda para que haja esse diálogo interinstitucional, intrainstitucional, para que haja um impulso, né, para que potencialize a solução e a busca, né, de afastamento desses problemas estruturais. Só uma dúvida, em relação ao princípio da inércia,
o juiz poderia, de motu próprio, ele mesmo assumir já de início a titularidade disso? Pelo processo estrutural, não, né? A ideia sempre é que eu tenha um ente legitimado provocando isso, que são os entes, geralmente, Ministério Público, defensorias públicas, né? Que são os mesmos entes ali da ação civil pública tradicional, a gente tem isso. E as associações, né? Que aí representam aqueles grupos prejudicados, né? Tendo um desastre, um evento, eu posso criar uma associação, não tem aquela limitação de prazo de 1 ano, de funcionamento. Eu tenho algumas exceções, né? Mas, em tese, eu tenho o ente. O juiz, ele ainda tem o seu papel como ali estritamente julgador, mas ele tem um papel a mais. Não de retirar da inércia, mas ele tem um papel de coordenação institucional, ou seja, um coordenador daquele debate, daquele diálogo, e é ele que vai tocar esse diálogo, né? Direcionar o diálogo para efetivamente a resolução do problema, né? Isso na minha banca lá quando eu fiz o mestrado, na banca de mestrado, um dos os que me arguíram falaram, mas isso não é o papel do judiciário, né? Ele falou, coordenação institucional. Aonde que está isso na Constituição, né? Realmente não tem. Não tem. Esse é uma nova atividade que se desenvolve dentro do processo estrutural, porque o processo estrutural exige essa atuação. Não exige uma atuação que a gente chama de atuação comando e controle do juiz, em que ele põe um prazo e multa. E isso no processo estrutural desvirtua, porque a gente busca no processo estrutural o voluntarismo, a gente busca no processo estrutural a descoberta e superação dos problemas em conjunto, né? Esse é o objetivo. E nós tivemos já alguns casos de sucesso envolvendo isso, né? Inclusive teve um que nem lidava com o poder público, que a gente tem também os TACs estruturais, né? Temos de ajustamento de conduta estrutural agora. Não sei se você se lembra do caso do Carrefour, que um segurança, né, matou um cliente, né, que era negro. Foi proposto um TAC estrutural pelo Ministério Público e foi acolhido, né? E o Carrefour assinou esse TAC para introduzir um plano de curto, médio e longo prazo dentro do Carrefour para mudar a cultura, né, de racista, efetivamente, que eles enxergaram ali dentro do Carrefour. Então, isso foi levado a termo. Então, veja, o processo estrutural ele acaba entrando para outras searas também, que não só o poder público, mas ainda o poder público é o principal ali que é trazido ali nessas discussões ali do processo estrutural. Eu vejo que tem uma classificação que fala dos desastres, efetivamente já no termo, e aí também a colocação do Ulrich Beck, que fala que vivemos numa sociedade de riscos, e isso, de alguma forma, enseja uma base. Dentro disso, essa classificação de desastres naturais, desastres pseudonaturais e desastres antropocêntricos, ou que tem o homem como uma figura central, como ficaria diante desse processo estrutural? Sim. Assim, esse pseudonatural até eu faço AD, né? Eu que criei. Não Muito tinha, bom, né? Não muito tinha. bom. Porque me arrisquei, né? Porque estudando a temática dos desastres, né? Para todo mundo que está assistindo a gente, desastre é um evento adverso, né? Com pouca previsibilidade, que atinge e causa danos ao homem, ao meio ambiente e socialmente. Então, esse é um conceito que está até num decreto já, né, introduzido no Brasil, então isso aí já está difundido. O grande questão dentro do desastre é essa, né? O antropocentrismo. O desastre hoje, eu não consigo enxergar um conceito de desastre que seja, vamos dizer assim, que não tenha o homem no centro. Então, assim, e tanto tem muitos exemplos nos livros, cai uma avalanche, né? Tem uma avalanche ali no Alasca, não sei, na neve, não tem nenhuma pessoa. Eles não chamam isso de desastre, né? Embora tenha destruído árvores e tudo. Então, assim, ainda tem esse caráter antropocêntrico. Os desastres, eles têm essas classificações. Tradicionalmente, se dividem em naturais e antropogênicos. Naturais, não tem a mão do homem. Antropogênicos, o homem contribui diretamente para a produção dos desastres. Então, aquele desastre das barragens é um desastre antropogênico, isso é da mão do homem, houve falha, né? Desastres naturais, tsunamis, né? Furacões,
todos esses que entram, que o homem não tem um controle sobre eles. Agora, eu elenco aqui uma terceira via que eu chamo de desastres pseudonaturais. Parece que é natural, mas eu tenho a mão do homem por trás, ainda que a gente não consiga ver de forma direta. E o paradigma das calamidades hidrológicas de inundação, para mim, é claramente um desastre pseudonatural, porque eu tenho a mão do homem por trás, né? Seja porque construiu em áreas de risco, né? Seja porque não estabeleceu, né, protocolos ou impôs ações preventivas suficientes para aquela situação. Então, esse desastre, apesar de ter, às vezes, um nível pluviométrico alto, porque sempre fala, nossa, não sei se você já viu, né? Sempre que acontece alguma coisa, você fala, nunca antes choveu assim, né? Vamos lá, né? Assim, a gente já tem uma previsibilidade dos trimestres, a gente sabe que chove bastante. Algum dia vai chover mais que o outro, às vezes vai surpreender, mas a gente tem que se preparar para isso. Não dá para ficar esperando acontecer para depois liberar orçamento, pegar para ter investimento aqui e ali. Por quê? Porque você está sendo paliativo, novamente, sempre resolvendo, né, o efeito e não a causa. Então, a gente tem essa classificação, naturais, pseudonaturais, antropogênicos. Uma classificação que eu acho que consegue, com esses pseudonaturais, cobrir melhor, porque senão a gente teria que encaixar as calamidades hidrológicas nos naturais, né? E eu não consigo enxergar isso como um evento natural, né? Ele tem uma natureza própria, mas o homem, de alguma forma, acaba contribuindo ali nessa produção do resultado, com certeza. Evidente. A própria questão aqui do Tietê, isso já me foi dito por um engenheiro, a própria forma de captação daquelas águas pelo sistema da rede de esgotos já está errado. Ele fez numa linha reta, quando deveria ter sido feito numa linha de curva, Sim. para acelerar o fluxo do próprio rio, não, o esgoto, né? Esse esgoto a céu aberto. E fizeram no sentido que toda a água que vem, essa água que vem das chuvas, enfim, ela simplesmente interrompe o fluxo, ela corta o fluxo, porque ela está em linha direta. Sim. Deveria ter sido feita uma curva, acompanhando o rio e, ao mesmo tempo, toda aquela energia inercial para que houvesse um escoamento mais rápido. Não, ela interrompe, e ao fazer essa interrupção, o que ela faz? Ela eleva o nível. Ora, mais do que justa essa classificação perfeita. É a mão do homem, é a incompetência do homem e a omissão do poder público. Então, como se resolve uma situação dessa? Sabedores dessa situação pseudonatural, porque temos o fator humano intensificando aquilo que é um fator natural, e ao mesmo tempo em que não se resolve, o que pode ser feito especificamente aqui no caso da cidade de São Paulo? Bom, na tese eu busco muitas experiências fora também do país para tentar, né, dar alguns caminhos, porque, né, não adianta apontar o problema, né? Só aponta o problema e não dá caminhos. O que eu encontrei, né, de muito interessante é na Espanha. Nós temos muitas situações lá de inundação, até recentemente teve, né? Foi bem grave agora, né? Levaram, Valência. Nossa, inúmeros carros, né? Foi uma desgraça. Mas eles já vêm tentando se preparar para todas essas situações e eles têm lá o que eles chamam de parques alagáveis, que é muito interessante porque é como se tivessem o vão de estacionamentos embaixo de parques, de forma que eles abrem com portas ali e a água que cai no parque ela é escoada para baixo num reservatório. Então, isso é uma das formas que eles têm lá de fazer esse controle. Outra é mudar o curso de rio também, eles mudam. Porque teve um lá que, pelo que eu me lembro, ele inundava sempre ali, e era próximo à cidade. Eles efetivamente mudaram o curso do rio, fizeram um caminho novo para o rio, para desviar da cidade e as inundações não recaírem mais na cidade. Então, claro, em cidades como São Paulo, isso não é possível mudar o curso ali do Tietê, é muito difícil porque já está tudo consolidado, né? Mas trazer essas experiências de, por exemplo, cidades esponja, que é você colocar áreas verdes estratégicas também para absorção da água da chuva, utilizar terraços verdes. Essa é outra característica usada na Espanha, outro exemplo, em que como tem muitos prédios, então fica difícil ter, né, áreas verdes, você colocar áreas verdes nos terraços de todos os prédios.
A quantidade de prédios que temos em São Paulo, todos com área verde, seria de uma ajuda absurda para a absorção de água também da chuva. Então, a gente tem essas possibilidades. Paris, tem esses desde caminhos. 2014, tem isso. Já tem. Já tem em Paris. Então, são iniciativas que eu não vejo aqui. Assim, coisas que podem ser trazidas. Não é difícil de fazer um negócio desse, né? Basta ter vontade política. Agora, e aí que me pega a questão da vontade política, né? Cheguei já até a escrever um capítulo de livro com uma colega da GV, Karina Denari. Quem não conhece, procure Karina Denari, que ela é pesquisadora de desastres pela FGV, muito, muito boa pesquisadora. E ela comigo escrevemos lá falando exatamente da questão da prevenção a desastres, né? E a gente fez fizemos um levantamento perante o TCU e conseguimos constatar que 90% do orçamento direcionado para o tratamento de desastres foi para reparação de danos. 90%. Ou seja, o que sobrou para prevenção? 10%. 10% de todo o orçamento lá vai para prevenção. Então, assim, é óbvio, tá ao contrário, né? A prioridade está ao contrário ali. Então, e aí vem as perguntas, por que isso acontece? Poxa, aí, assim, isso a gente não põe nada no trabalho, né? Mas aqui eu vou falar o que eu entendo. Eu acredito que, né, esses valores, eles não são direcionados de forma preventiva, porque a prevenção não gera dividendos políticos. A prevenção, ela evita o desastre. E ninguém fica sabendo que evitou, né? E isso não pode ser usado em campanha política para angariar voto. Então, o que a gente verifica é desastre dá voto. Quando eu tenho a reparação em dinheiro, a reparação integral das pessoas. Então, pode esse político usar isso lá na frente para falar, olha, eu ajudei, olha quanto eu consegui da União para direcionar, para pagar aqui, para você ter sua casa de volta, os seus bens e não sei o quê. Então, isso é um ciclo vicioso. Agora, isso eu não sei como quebrar esse ciclo. Essa é a pergunta que fica aqui, né? Que é o grande problema em relação à nossa prevenção a desastres, né? Até quando a gente vai aguentar isso? Porque os danos são sempre muito maiores de serem reparados do que o investimento em prevenção. Muito maiores, né? E esse é um grande problema que a gente tem. E as pessoas que sofrem um desastre, geralmente a gente tem em São Paulo o auxílio aluguel, né? A pessoa sofre um desastre, dá um auxílio aluguel. Que a última vez que eu vi era de R$400. Vai para onde com R$400? Né? O auxílio desastre. Você vai para outra área de risco, porque nos locais que não inundam, não vai ter. Então, o problema estrutural que eu identifico das calamidades hidrológicas é a ausência de moradias em locais dignos, fora de áreas de risco. Ou com obras que mitiguem essas inundações, né? O problema é assim, tem muitas pessoas que não querem sair, né? Elas moram já ali naquela área, às vezes periférica ali, já família dali, não querem sair. Mas tem questões do direito à vida envolvido. E aí necessita dessa atuação do poder público de forma mais vigorosa, né? E não só nessa atuação de repressão, mas também nessa atuação de prevenção, que é o principal, né? A gente tem mais de 5 mil municípios no país e desses municípios, poucos têm ali o que a gente chama de brigada ou, né, de um grupo, né, que vai tomar conta dessas questões mais emergenciais, né? A gente não tem, né? E isso é um problema. A gente precisa ter líderes de comunidades que consigam ter essa permeabilidade nas comunidades também, um diálogo com o poder público entre eles, porque senão a população fica sem qualquer informação, que é um outro importante ponto dentro dos desastres, né? Prevenção, precaução e informação. É o tripé do direito dos desastres. Formando princípios, né? Tem princípios, um arcabouço, um princípio biológico disso. Os princípios. E aí eu já tomo a liberdade de falar propriamente da tese, Sim. Que com base nesses princípios, né? Informação, essencial informação. No Rio de Janeiro tem uma iniciativa boa que é de colocar alto-falantes com sirenes nos morros, né? Tá prestes a ter algum desastre, chuva muito forte, eles têm lá rotas já de fuga para locais mais protegidos, porque soa o alarme, né? E eles podem sair. Então a gente tem essas iniciativas, mas informação é importante.
Prevenção vem do direito ambiental, né? Prevenção e precaução lá do direito ambiental. A prevenção, ela se dá quando eu tenho uma certeza científica em relação a um evento. A precaução eu não tenho certeza científica. Eu faço, na dúvida, melhor prevenir. Então eu uso o princípio da precaução nessas situações. Precaução é muito usada, assim, por exemplo, eu já vi casos que as pessoas têm alergia à energia elétrica ou à rede elétrica e não pode fica com dor de cabeça, não sei o que, se muda para um lugar que não tem fiação e tal. Ora, uma atuação nesse caso é pelo princípio da precaução. A gente não tem dados científicos ainda que comprovem que isso gera uma doença e tal. O princípio da prevenção, tenho dados científicos. E aqui entra claramente as calamidades hidrológicas. Calamidade hidrológica, ela é passível de ser previsível. Ainda que você não saiba a data certa, mas você sabe que é no período de chuvas ali, janeiro, fevereiro, março, até abril ali, a gente tem esse período de inundações e que gera mortes, gera danos. Então eu tenho previsibilidade, eu tenho reiteração, todo ano acontece. Essa sazonalidade, todo ano tem, né? A gente sabe agora, vai chegar agora próximo aí para o começo do próximo ano, vai ter de novo. Então, o que tem sido feito para se preparar em relação a essas calamidades, né? Além disso, eu tenho prevenção, então eu preciso ter uma certeza científica. Essa certeza científica se dá com os dados que são coletados, pluviômetros, etc., laudos geomorfológicos que também são possíveis de serem apresentados. Com tudo isso, a gente já tem, por exemplo, em São Paulo, os 50 pontos de maior alagamento na cidade. Já é conhecido, todo mundo sabe. Tanto que eles põem até placa ali, né? Área de alagamento, né? Mas como resolve? E por que não se faz nada para resolver esse problema? O que dá para fazer para escoar essas águas, para melhorar a situação? Esse é o problema. E você coloca isso no seu trabalho, que os piscinões não são necessariamente uma solução. Não, porque eles são, né, com cimento, né? O cimento gera que a água corra mais rápido, e menos absorção. Então, assim, você tira o problema de um lugar e joga em outro, né? E geralmente para a periferia, né? O que acaba com a tira daqui, né, das áreas mais tradicionais, privilegiadas, e joga para aquele lado. E essas áreas, eu escrevi um artigo sobre isso, a gente fala de hiperperiferia, a gente chama, porque além de estar na periferia, tem riscos de inundações, riscos assim, muito maior do que uma pessoa que está já na periferia. Esse a gente chama de hiperperiferia, que seria essas localizações na periferia inundáveis, com áreas de risco e tudo mais, né? E a gente sabe, essas pessoas vão para as áreas de risco, sobem, né? Porque não tem opção. Para onde eu vou? Né? E aí entra em morros e vai construindo nas encostas, e é onde tem as maiores desgraças, são aí. Então, qual é o problema estrutural por trás da calamidade hidrológica? Não é indenização. Não vai ser uma ação coletiva de indenização. Ajuda ali, ele vai comprar tudo de novo, mas ele vai ficar no mesmo lugar para acontecer a mesma coisa no ano seguinte. Então, assim, o problema é de moradia. O problema estrutural é de moradia ali. Portanto, a ação de processo estrutural ali tem que tratar da moradia, né? Construção de novas moradias, políticas públicas de moradia que não são levadas a efeito. Veja, eu tive um caso ali que eu vi, lá no Ministério Público Federal até, que as pessoas estavam reclamando. Era uma ação coletiva tradicional reclamando da Caixa Econômica lá, porque eles estavam no local de inundação, né? E eles foram retirados de lá, falaram que iam construir, né, um outro local. Construir outro local de inundação. Então, assim, tira de uma inundação e joga em outra. Não tem, assim, não dá, né? Não tem como condições, né? Então, a gente acaba verificando isso, ou seja, políticas públicas efetivas, né? Como é feito isso? Trazendo para o diálogo interinstitucional, municípios, mas não só municípios, porque tem dinheiro da União para a construção de moradias também. Então, trazer todos eles para esse diálogo interinstitucional para efetivamente buscar soluções que não sejam paliativas, que não resolvam a ponta do iceberg, que resolvam ali, né, a raiz do problema, efetivamente o que está acontecendo. E o processo estrutural dos desastres, ele lida com isso, né? A teoria que eu desenvolvi, estabelecendo que o desastre, né, para todos que estão assistindo a gente, o desastre ele é classificado em ciclos. Eu tenho primeiro a fase de prevenção, que é antes do desastre. Depois eu tenho a fase de resposta, a fase emergencial. Posteriormente, a fase de compensação, que é de indenização.
E por último, a fase de reconstrução, né? Vamos reconstruir as localidades, mas uma reconstrução resiliente, né? Que aguente um desastre que venha a ocorrer novamente. Então são essas fases. O direito processual dos desastres é uma disciplina que vai atacar cada uma dessas fases com um instrumento processual próprio. Então eu vou pegar os instrumentos processuais tradicionais e vou organizar nas fases do direito dos desastres. Então, fase preventiva, vai caber aí a tutela inibitória, né? Tutela de remoção de ilícito. Na fase de resposta, vai cair as tutelas de urgência que eu vou utilizar. Na compensação, ações indenizatórias. E também na reconstrução, ações indenizatórias aí específicas, né? Para determinada situação direcionada. Então, mas mesmo o direito processual dos desastres, ele cai naquilo do tradicional, né? Ele resolve com indenização, ele resolve com... Então, a gente passa a utilizar o processo estrutural dos desastres quando esse direito processual dos desastres não é suficiente, ele é paliativo. Então, vou atacar o problema, tem que ter complexidade, tem que ter conflituosidade, tem que ter certeza científica, tem que ter produção de dados científicos. Nessas circunstâncias, eu vou criar o processo estrutural dos desastres e ele vai se dividir em um processo estrutural preventivo e inibitório, que é a fase pré-desastre, e um processo estrutural emergencial reconstrutório, ou reconstrutivo, que é a fase pós-desastre, que envolve a prevenção, né? O destaque que eu dou na obra é para o preventivo, né? Que eu acho que poderia ajudar muito o nosso país, um sistema aí de processo estrutural de desastre preventivo, né? E essa teoria ela serve para os desastres hidrológicos, mas vai servir também para secas, para pandemias, ondas de calor, né? Todas essas situações são consideradas como desastre, né? A pandemia é um desastre, a gente chama de desastre biológico, mas é um desastre. Então, ter essa visão é importante para que resolvam-se os problemas na base, né? E não sempre de forma paliativa. O desastre preventivo inibitório, ele tem alguns requisitos para esse processo estrutural do desastre preventivo. Ele tem alguns requisitos próprios. O requisito dele, eu tenho que analisar se esse desastre ele vai ser passível de ser resolvido só com o direito processual dos desastres. Se ele for, melhor, vai resolver com a indenização. Se não for possível, eu vou verificar qual é o problema estrutural para aplicar o processo estrutural e vou verificar se é passível de aplicação o princípio da prevenção. Tem dados científicos sobre isso? A reiteração disso, a sazonalidade desse evento. Então, com isso, eu consigo ter um processo estrutural preventivo inibitório para atacar e tentar resolver a situação do ponto de vista da causa. Porque, veja, secas também são sazonais, né? A gente consegue prever, né? Pandemia não, né? Mas seca sim. Agora, reiteração de danos, a gente não precisa ser sazonal para ter reiteração de danos. Por exemplo, as barragens lá. As barragens não ocorrem com sazonalidade, mas eu tenho uma reiteração de danos aí, né? Mariana, Brumadinho. Então, encaixa nesse processo estrutural preventivo inibitório. Também é uma forma de encaixar. E, por outro lado, nós temos o processo estrutural emergencial reconstrutivo, que o foco dele é no pós-desastre. E o problema estrutural, ele nasce com o próprio desastre. Então, eu vou aplicar esse quando gerou um problema, o desastre foi tal que afetou as estruturas ali do Estado. Às vezes o Estado fica paralisado na solução de problemas, né? O exemplo que eu dou, imagine a gente viu lá, né, em Rio Grande do Sul, tudo o que aconteceu, aquilo lá claramente poderia ser tratado como preventivamente, né, um processo estrutural preventivo, mas veja, eu entendo que ali no Rio Grande do Sul a situação que foi criada gerou um problema estrutural pelo próprio desastre ali, né? Pode ser classificado como pseudo-natural aquilo? Eu classificaria como pseudo-natural. Totalmente previsível, já tinha sido alertado, né? O Estado estava sabendo que isso poderia acontecer, foi alertado, né, pelos dados que estavam sendo colhidos pelo CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres. Então, assim, é de dar assim, tristeza de ver isso, porque são situações que poderiam minimizar as perdas de vidas que a gente está vendo. Claro, sem falar os danos de bilhões, né? Mas as perdas de vidas que são irreparáveis, né?
E, portanto, eu classificaria ali, no caso de que até hoje o pessoal ali, né, está tentando voltar à vida normal, o pessoal ainda sem energia elétrica, né, que são questões que geraram um problema estrutural pelo próprio desastre. O desastre em si gerou um problema já. Tinha um problema antes? Tinha. Né? Já tinha um problema estrutural de moradia, de localização, etc., que poderia ser tratado com o processo estrutural preventivo. Agora, a gente tem que olhar para a situação do desastre, que ele cria um novo problema estrutural, já aliado ao antigo. Né? Então, poderia ter, em paralelo, esse processo estrutural pós-desastre e um processo estrutural preventivo, agora para o futuro. O que pode ser feito para evitar que isso aconteça novamente? Né? O que dá para ser feito? Então, trazer os poderes públicos para esse diálogo, que é tão irrelevante. Então, o corpo da tese é basicamente essa estrutura do processo estrutural dos desastres, dividido nessas duas modalidades, né, para encaixar nas situações fáticas que possam vir a ocorrer. Um preventivo e um posteriori. A posteriori. Então, essa seria a ideia dessa tese, né, o fundamento dessa tese. Trazer uma alternativa para os desastres. Para os desastres pela via processual, né? Que é o que coloca em prática o direito. Né? O processo é um instrumento de realização do direito. Então, ele não pode ser um fim em si mesmo, né? Mas ele tem que realmente atingir ali quem precisa e produzir os resultados para realmente tutelar, né, a nossa coletividade. Professor Gianfranco, então, na realidade, quando se fala em mudança de paradigma, nós temos que mudar vários modelos que estão presentes aqui. Sim. Não só o modelo da via processual, não só a forma de abordagem dos problemas, mas principalmente a responsabilização eventual pelas omissões do gestor público. Sim. Teve um caso interessante, foi Petrópolis. Petrópolis, a gente já sabe, teve vários desastres ali de deslizamento. Teve um mais recente, do ano passado, e tem um magistrado lá que ele está com essas ações, né, desses desastres. E transmutou-se, isso foi bonito de ver, né? A ação, que era uma ação coletiva tradicional, o Ministério Público no meio percebeu que aquilo era um problema estrutural, e ele transmuta essa ação em uma ação estrutural, e o juiz acolhe. Ele fala, realmente, aqui é um caso estrutural e tal. E aí ele determina, né, faz algumas determinações para o prefeito de que, olha, aqui o monitoramento não está sendo feito, isso aqui, com os planos, pedindo para apresentar planos. O prefeito se mantém omisso, aí o juiz entra no comando controle. Porque a gente fala, no processo estrutural, a gente trabalha com a teoria do experimentalismo, que é tentativa e erro, porque você vai direcionando caminhos para resolver o problema e às vezes não dá certo aqui, você muda o percurso. Vai mudando, até tentar achar o estado ideal. Tendo por base o diálogo. O diálogo, audiências públicas, ouvindo a população. A ideia é sempre trazer, né? E dando esse caminho. Mas aí o magistrado perdeu a paciência, né? Ele se desabafa, e é muito interessante que ele se desabafa na decisão. Ele fala, eu não aguento mais ver essa situação, pessoas morrendo e não sei o quê, e é lamentável o poder público. E aí ele fala, ele impõe uma multa diária de R$200 mil, mas não contra a prefeitura, na pessoa física do prefeito. Perfeito. E aí, só que aí a procuradora municipal recorreu, né, conseguiu suspender, né, para ele não pagar. Mas assim, de qualquer forma, ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais essas omissões e essa deficiência. E quem sabe o processo estrutural é um caminho mesmo alternativo para a gente buscar a solução para questões difíceis, complexas, que demandam várias possibilidades de solução, né? Não são questões simples, né? Quando a gente fala complexa, a gente está falando que é difícil, a gente está falando que assim, tem vários caminhos possíveis, tem várias soluções possíveis. E ele é complexo por causa disso. Qual que eu vou escolher? E aí vai na tentativa e erro, experimentalismo, que é a figura, né? Será que poderíamos concluir também, já numa linha, em termos de mudanças climáticas, que aquilo que era eventual se tornará permanente? E dentro disso, como fica a situação, na sua concepção, do caso fortuito e da força maior? Diante de todas essas possibilidades que se abrem, sejam naturais, pseudonaturais, pelo antropos. A grande questão ali é a questão da responsabilidade estatal. Por exemplo, eu trato isso um pouquinho no livro, né, sobre caso fortuito e força maior. Né? A força maior é a
pura da natureza, né? Seria a classificação que a gente tem, a força pura da natureza, não teria mão do homem. O natural. Natural. O caso fortuito já não, né? O caso fortuito teria de alguma forma a ação humana, etc. Então, a grande questão hoje, assim, das mudanças climáticas é conseguir verificar a possível classificação disso em força maior, o caso fortuito. Eu entendo que, se, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles já têm uma abordagem, tanto que o direito dos desastres veio dos Estados Unidos, né? A gente chama lá eles chamam lá de Disasters Law. Muita gente critica a nossa tradução porque ficou direito dos desastres. Você fala, pô, mas é direito para tutelar desastre? Como assim? Não, é porque a gente traduziu dos americanos Disasters Law. Então, direito, né? Aqui deveria ser direito contra os desastres, mas é essa tradição nossa aqui, a gente coloca assim e ficou assim, né? Muita crítica teve ao nome. Mas a gente vê que essas calamidades que estão acontecendo em decorrência da aquecimento global, mudanças climáticas, até indico, né? Se alguém quiser assistir naquela plataforma de streaming, né? Não vou fazer propaganda aqui mas quem quiser assistir, tem um documentário chamado Rompendo Barreiras. Rompendo Barreiras. Esse documentário ele fala das 7 ou 8 barreiras de ecossistema nosso que, se rompidas, tem um ponto de não retorno. Né? Ou seja, e ele fala, na época que eu vi esse documentário, a gente já tinha rompido 3. E parece que eles refizeram o estudo, porque esse documentário é baseado num estudo de suíços sobre o tema. Eles já publicaram um novo artigo e agora a gente rompeu 5 já. Então, assim, a gente está a caminho de um ponto de não retorno. E essas previsões de aumento da temperatura, tudo ficam cada vez mais realistas, né? E muito antes de 2100. Né, que vai aumentar 4 graus até 2100. Já estão prevendo que tem um aumento aí até 2050 de pelo menos 2 graus, 3 graus, né? Se a gente continuar exatamente como a gente está. Né? Se a gente parasse, e aí é o negócio, se a gente desligasse hoje todo o gás carbônico, todos os carros, parasse tudo agora, congela, e aumentar ainda 1,5 grau. Então, assim, a gente está numa situação bem difícil do ponto de vista climático. E a classificação disso, porque aquecimento global tem claramente mão humana, né? Eu entendo que não cai em força maior, né? Eu entendo que cairia, sim, eventualmente no caso fortuito, mas no caso fortuito a gente tem responsabilização ainda assim, né? Força maior, eu afasto totalmente a responsabilização, né? No caso fortuito ainda depende a culpa, a demonstração de culpa, mas eu acredito que sim, que entra sim. E a gente está caminhando para isso, né? Infelizmente, né? Tá tendo o G20, né? Teve o G20 recentemente e tal, discussões, mas a gente já viu os Estados Unidos tendente a sair também, né, dos grupos lá mundiais que tratam das questões do meio ambiente. Então, e provavelmente é o que ocorrerá com o Trump. Né? Então, não tem muitas perspectivas boas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista climático. A gente tem que ficar bem preocupado e acompanhar bem de perto essas situações que afetam a todos nós, né? Eu acho que uma coisa que poderia ser feito dentro da sua linha, poderia ser de alguma forma, não sei se via legislativo, via executivo, é a questão daquilo que temos em Paris hoje, tetos frios. Quer dizer, tanto teto que acabam formando ilhas de calor, porque ou se utilizando ou vegetação, ou hortas, ou tintas refletivas, ou seja, qualquer coisa, não simplesmente um concreto que absorve e aumenta a temperatura. Sim. Nós poderíamos, há estudos também nisso, que poderíamos diminuir, principalmente em algumas áreas de São Paulo, em até 6 graus a temperatura. Caramba. Imagine o efeito pluviométrico disso. Sim. Então, você diminuiria a própria intensidade das chuvas, você, de alguma forma, diminuiria a possibilidade de granizos, e granizos cada vez mais significativos. Sim, grandes, né? Cada vez maiores. Quer dizer, por que não se implementa isso? Aquilo que hoje é uma realidade já em Paris, nos seus tetos, né, tetos frios, para diminuírem um aquecimento, não, evidentemente não global, mas um aquecimento local, um aquecimento numa cidade como São Paulo, quer dizer, absurdamente significativo. Por que não se entra com um processo estrutural para se tentar resolver isso? Sim, eu acredito que esse seria um grande caminho, né? E falta visão, eu não sei por que não age dessa forma, né? A gente tem esses países de referência já.
que a gente pode se valer do que deu certo. E o que não deu certo descarta, não vamos usar, mas o que está dando certo, vamos incorporar, né? Eu vejo muitos falando lá, Smart Cities, cidades inteligentes, o que adianta tudo inundada, sem uma estrutura mínima? Adianta. Assim, inteligente até que ponto, né? Eu acho que dentro de Smart Cities tem que estar essa questão envolvida, né? Como vai ser o enfrentamento disso para o futuro, né? E fora a questão que ninguém se fala, que no Brasil não se fala. Nos Estados Unidos é algo já muito falado, as pessoas, e eu fui estudar esse ponto e vi, as pessoas hoje compram casas que são transportáveis. Você coloca dentro de uma carreta e leva a casa embora. Por quê? O cara está comprando um terreno próximo a lago, próximo ao mar, ele põe uma casa ali que ele pode tirar, porque eles sabem lá que o mar vai subir e vai tomar conta. Então eles compram o terreno ali, um mais profundo, para eles depois mandarem a casa para lá. O que se discute no Brasil aqui? Tá todo mundo na praia. Uma hora vai sumir. São Vicente ali, aquela parte ali, vai sumir. Imagina. Vai sumir. Ilha Comprida, e não sumia. O pessoal acha que isso aí é só lá em 2100. Não vai ser antes, né? Muito antes. Muito antes. Eu lembro desses pontos, eu lembro de um estudo desses que eles diziam que o último efeito seria já com o degelo das nossas calotas polares, isso inundaria o oceano com água, dessalinizando o oceano, e ao fazer isso, o metano que está aprisionado conta da salinidade subiria. Imagina. E aí acabou. E aí acabou. Porque não tem como. Isso iria para a atmosfera, e sabendo que ele é um fator de retenção da temperatura absurdo. Sim. Eles preveem isso, que se até 2100 nada for feito. E um dos pontos que eu lembro que eles colocaram dentro de um trabalho também que eu fiz, patrocinado pela Unip, que o ponto inicial disso seria o degelo da Groenlândia. Isso, a Groenlândia é perigoso ali. A Groenlândia. A Groenlândia, pelo que eu li, pode subir até 4 metros o nível do mar. É isso aí. 4 metros, acabou. 4 metros, assim... Vai liberar o metano indo para a atmosfera. Fora, assim, pelo que eu li, vírus, bactérias que estão ali, né? Que nós não conhecemos. Que a gente não conhece, que vão ser soltos ali no ar, né? E aí a previsão, né, né, de grandes pandemias que estão por vir, né? Não é que não virão, estão por vir. Estão por vir. Então, assim, é preocupante. O pessoal aí tudo na Black Friday comprando sem limites, né? Descartando e sujando ainda mais o mundo, mas as perspectivas não são boas, né? E o pessoal está muito, né, alienado dessas questões, né? Então, aliás, parece assim uma coisa, você vai tocar nesse assunto, não, muda, porque, sabe, eu me sinto mal. Eu falo, tudo bem, você se sente mal, mas o que você faz para mudar? Sim. Ou para tentar evitar isso? As futuras tragédias, os futuros desastres. Então, professor, para já o nosso encerramento, o que o senhor gostaria de falar? Não, eu quero primeiro agradecer o convite. É maravilhoso poder falar do nosso trabalho, né, da pesquisa que a gente faz. Não tem muitos espaços para a gente fazer isso hoje, né? Então, quero agradecer, parabenizar a iniciativa, que foi ótima. Acredito que e eu vou querer assistir todos, porque, né, quero conhecer também outras teses e de colegas, e que podem até, né, ajudar no meu desenvolvimento de outras pesquisas. Então, muito obrigado, né? Deixar para vocês aí, procurem, né, conhecer mais, principalmente essas questões climáticas, que todos nós vamos viver isso, estamos vivendo já, né? Isso afeta nossos filhos, nossos netos, as gerações futuras. O que a gente vai deixar para eles, né? Então, os desastres é só um aspecto, né, dentro desse grande problema que está posto na mesa aí. Obrigado. E eu que agradeço essa... E antes do encerramento, então, processo estrutural dos desastres, e aqui as calamidades hidrológicas, muito bem, com a formação de uma nova concepção, um novo paradigma. Não suficiente, o nosso palestrante aqui, o nosso convidado, ele é vice-líder de um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, pela Universidade Mackenzie, e esse é um trabalho de coordenação que ele realizou. Ainda, olha isso, aqui. Um livrinho, tem muitos capítulos. Muitos capítulos, né? muitos autores, maravilhoso. Segurança jurídica coletiva. Então, lembrando, é isso que nós buscamos, trazer aquilo que se produz
dentro da ciência, dentro de um conhecimento técnico, científico, pelos seus doutores, por essas pessoas que têm o estudo como meta de vida, como, eu diria até, como profissão. O saber cada vez maior. Então, muito obrigado, professor Gianfranco Fagin Mastro Andrea, um nome mais do que italianíssimo. Muito obrigado, seja feliz. E vocês não deixem de assistir, não deixem de se motivar, não deixem de estudar, não deixem de crescer intelectualmente, porque esse crescimento intelectual vai se refletir no social. Você será cada vez melhor na medida em que a educação for se incorporando a você, que o conhecimento técnico-científico e o tornará efetivamente um cidadão mais crítico e mais apto a se inserir e participar de uma sociedade. Essa sociedade que esperamos, que não seja uma sociedade de risco total. Muito obrigado. Então, não deixem de curtir, não deixem de pôr o seu like, que é sempre um estímulo, é sempre uma ajuda. Muito obrigado. Sejam felizes.